Nosso objetivo nessa aula é resolver equações quadráticas através do método da soma e do produto, ok? Antes de entrar nesse mérito, vamos brincar um pouco com alguns desafios. Eu vou te dar dois números, tá certo? Um vai representar a soma de outros dois e o outro o produto. E quero que você adivinhe quais são esses dois números. Vamos trabalhar a princípio com números inteiros, ok? Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. E vamos lá. Então, primeiro desafio para você. Eu sei que a soma de dois números é mais 5 e sei que o produto entre eles é mais 6. Adivinhe quais são esses números? Esse é clássico e é muito fácil, né? Eu tenho certeza que você já adivinhou. Os números são 2 e 3, porque 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Porém, eu quero que você crie um método de resolução. Por quê? Porque quando o produto for negativo ou quando a soma for negativa, você pode encontrar alguma dificuldade. E se você tiver um método, você vai superar essa dificuldade com muita facilidade. Vamos lá? Comece sempre pelo produto. Então, procure dois números cujo produto é 6. Legal. Pensando em números inteiros, veja quais são as possibilidades do produto de dois números resultar em 6. Então, você tem uma lá. 1 vezes 6 é 6. Tá, e são dois números inteiros, o produto é 6. Outro, 2 vezes 3. 2 vezes 3 também é 6. Outra, 3 vezes 2. Ah, mas o 3 vezes 2 eu já matei aqui com 2 vezes 3, então eu posso parar a minha lista. Se reduziu aqui a duas possibilidades. E agora você soma para ver qual delas vai dar 5. Olha só. 1 mais 6, 7. Não serviu. 2 mais 3, 5. Então você matou. Os números são 2 e 3. Então marca lá. x1 é 2, x2 é 3. Ok? Encontrou dois números com soma 5 e produto 6. Outro desafio. Ok, se você quiser dar uma pausa no vídeo, tenta fazer, depois você volta. Eu vou resolver. A soma, eu quero que seja menos 7. Repare, o resultado dessa adição vai dar negativo, menos 7. E o produto, mais 12. Então, primeiro passo, comece sempre pelo produto. Vale 12. O que dá 12? 1 vezes 12, 2 vezes 6, 3 vezes 4, 4 vezes 3 eu já começo a voltar para a situação anterior. Então pode parar aqui. Agora, veja bem, se a soma é menos 7 e o produto é mais 12, pensa comigo, produto positivo, os dois números têm que ter o mesmo sinal. Mais, menos, menos. Se a soma é negativa, os dois, então, têm que ter sinais negativos. Então, eu vou ficar com menos 3 e menos 4. Repara, menos 3 com menos 4 dá menos 7, né? Olha lá, menos 4 e menos 3. E menos com menos dá mais no produto, 3 vezes 4, 12. Matou mais uma charada. E agora, o mais interessante deles, o produto é negativo, o produto é menos 10 e a soma é 3. Pausa de novo o vídeo, pensa um pouquinho e depois volta. E vou resolver. Primeiro eu esqueço do sinal, eu penso em produto igual a 10. E aí eu vou ter 1 vezes 10, 2 vezes 5, 5 vezes 2, parou. Só tenho essas duas possibilidades. E como o produto é negativo, aqui presta atenção, na hora de somar, você não soma, né, efetivamente, você vai subtrair, você vai achar a diferença entre eles. E vai atribuir o sinal do maior, lembrou? Então, vamos lá, 10 menos 1, 9, não serve, tem que ser 3. 5 menos 2, 3, matou. Então é 2 e 5, restando você dizer agora qual deles é o negativo. Se fosse menos 5, a soma seria menos 3, não é, a soma aqui é mais 3, é positiva. Então, menos 2. Confere, menos 2 mais 5 deu 3, e menos 2 vezes 5 dá menos 10. Tá legal? Então, para você resolver, lógico, vai ter alguns que vão ser impossíveis, né? Com fração você não vai conseguir fazer de cabeça, mas, como eu disse a você, em alguns vestibulares você vai ter questões cujo objetivo não é resolver uma equação quadrática, é um objetivo maior, o exercício é mais complexo, e aí o que acontece? As equações quadráticas, quando aparecem, são muito rápidas e simples, e você vai ter que usar essa técnica aqui para resolver, tá legal? Então, voltando. Primeiro, comece pelo produto. Liste todas as opções que você enxergar. Escolhe dentre elas a que vai dar certo com a soma. Combinado? Então, vamos lá.
Você deve lembrar da tradicional fórmula de Bhaskara, né? Muitos não gostam de chamar de fórmula de Bhaskara porque não foi ele que fez essa fórmula. Mas, enfim, alguém batizou assim e fica mais prático do que falar fórmula resolutiva da equação quadrática, né? Então vamos com Bhaskara mesmo. Você tem aqui uma equação do segundo grau genérica. A, B e C são coeficientes, então seriam números conhecidos, tá? E a variável é x, então a equação do segundo grau é em x. Perfeito? Como é que você resolve isso por Bhaskara? Você calcularia lá o delta, lembra? B quadrado menos 4ac, eu resumi aqui, coloquei só delta. E você tinha duas raízes, uma usando a raiz positiva do delta e a outra usando a raiz negativa do delta, por isso dois valores, x1 e x2. Na equação do segundo grau, normalmente você tem duas possibilidades, ok? Então, muito bem, tem aqui as duas raízes, x1 e x2. Se somar as duas, x1 mais x2, está vendo que vai chegar lá na nossa brincadeira, né, dos desafios. x1 mais x2, repare que eles têm o mesmo denominador, 2a, eu mantive, mais raiz de delta e menos raiz de delta cancela, zero, e você ficou com menos b, ou seja, menos 2b, simplificando, menos b sobre a. Então, repare, nas equações de segundo grau, a soma das duas raízes sempre será menos b, ou seja, esse coeficiente com o sinal trocado, o menos aqui quer dizer o oposto do b, tá certo? Não é que ele é negativo. Se o b for negativo, vai ficar positivo, tá? Eu não sei quanto vale b. Então, o oposto desse coeficiente, menos b, dividido pelo a, que é o coeficiente do x quadrado. Perfeito? Se você fizer a mesma coisa multiplicando as duas raízes, você vai chegar nessa outra formulinha aqui, que você deve saber decor. O produto das raízes vai ser c dividido por a, ok? Não vou precisar desenvolver isso aqui, não é o que eu preciso no momento. Ora, então olhando para a equação, sem resolver e conhecendo as duas fórmulas, eu vou saber qual é a soma das duas raízes e qual é o produto das duas raízes, certo? A questão é, quando é que eu vou resolver por Bhaskara e em que momento que eu vou resolver isso? Usando a técnica da soma e produto, né? Então, vem aqui algumas dicas, vamos trabalhar em cima disso, tá bom? Olha só, gente. Quando esse A não for 1, você vai ter um denominador. Tenta imaginar dois números cuja soma seja 2/5 e o produto seja 7/5. Tá difícil, não tá? Você não vai conseguir adivinhar. Então a gente vai colocar como regra, a gente vai usar essa técnica sempre que o coeficiente A for 1 positivo. Pronto. Ah, mas e se for 1 negativo, não dá? Dá. Multiplica tudo por menos 1, ele vai se tornar 1 positivo. Então, sempre que você tiver o A valendo 1, você fala, vou usar essa técnica, ela é mais rápida. Provavelmente você vai matar a questão em segundos, tá bom? E aí, eu quero que você decore duas coisas. A sigla de São Paulo, SP. E você vai lembrar, como é que chamava aquele desenho? O Papaléguas, né? Imagina o Papaléguas visitando São Paulo. O que o Papaléguas carrega com ele? Que ele gostava de explodir os outros lá. Como é que chamava aquilo? TNT, né? Então guarda essas duas siglas. São Paulo, TNT. E aí eu te conto como é que você resolve. Olha só. Equação do segundo grau. X² menos 6x mais 8 igual a 0. Vamos fazê-la rápido, sem usar Bhaskara. Aqui é mais um? É mais um. Então, esquece esse A. Pensa nesses dois aqui, no menos 6 e no 8. São Paulo. O primeiro, menos 6, é a soma. O segundo, 8, vai ser o produto. E esse TNT? Você vai ler assim, troca, não troca. Ou seja, troca o sinal do primeiro, não troca do segundo. Pronto. Você procura dois números cuja soma seja 6 e o produto seja 8. E pela técnica que a gente desenvolveu aqui nos nossos desafios, a gente deve começar pelo produto. Produto 8, eu tenho 1 vezes 8, que é igual a 8, 2 vezes 4, depois 4 vezes 2, fiquei por aí. Se a soma dá 6 do primeiro não serve, porque 1 mais 8 é 9. 2 mais 4, 6, pronto, você matou a tua equação do segundo grau. x1 é igual a 2, x2 igual a 4. Perfeito? Ou, se preferir, conjunto solução, olha que chique. Conjunto solução ou conjunto verdade, 2 e 4. Viu? Olha que limpeza para resolver uma equação do segundo grau. Muitas equações do segundo grau, em muitos vestibulares, você resolve dessa forma,
rápido e rasteiro, tá legal? Principalmente quando o objetivo da questão não é resolva a equação de segundo grau. Ou seja, o sujeito te dá um problema de geometria onde você vai usar a álgebra e vai cair de uma equação de segundo grau. Muitas vezes elas caem nessas situações que dá para fazer de cabeça, ok? Espero ter ajudado e que você pratique bastante e utilize esse método. Valeu!